Meu nome é Rodrigo Bueno, sou membro da Estilo Livre e hoje eu vim contar uma coisa que eu já deveria ter contado faz tempo, mas é uma parte muito importante da minha história, é uma parte da minha vida que muitas pessoas não conheceram e que eu acho que é muito importante eu compartilhar isso, porque de repente muitas pessoas podem estar na mesma situação. A minha idade, eu não vou falar a minha idade, deixa aí no segredo, eu não posso contar não. Se alguém quiser, descubra, depois me pergunta, deixa aí qualquer coisa. No passado, eu era um cara muito, como eu posso dizer, muito antissocial. Pesava 49 quilos, eu tentava me enturmar, tentava trocar ideia com o pessoal da minha forma. Eu tive poucos amigos. E ainda pra mim, pro meu desastre, meus amigos eram tudo bonitão. O pegador pegava a menininha, ia pro canto, ia fazer um rolê, ia pro outro. E eu, como sempre, era o cara que ficava isolado, o verdadeiro patinho feio. Isso hoje é engraçado, mas naquela época me deixou traumatizado de muitas formas. Por quê? Porque eu comecei a ficar inseguro com o meu corpo. Eu era, cara, meu magricelo demais, só o pó. Eu não tinha muita empatia com as pessoas, não conseguia desenvolver assuntos, não trocava ideia, acabava sendo mais antissocial. Então isso foi me gerando medo. Tipo, eu não ficava com as menininhas da escola, porque, ninguém queria ficar comigo, lógico. Foram situações de infância, de adolescência, que foram me gerando traumas. E foi aí que eu resolvi mudar. Eu falei, não dá pra levar essa vida, não dá pra ser o último a ser escolhido pra jogar bola, não dá pra não poder participar de uma coisa. Não dá pra ser sempre o cara que fica isolado em casa, porque não dá, eu preciso fazer alguma coisa, eu precisava fazer alguma coisa. E foi aí que eu resolvi entrar na academia, entrei na musculação. Na musculação eu comecei a desenvolver os músculos, levou-se uns tempos, tipo, foram um ano e meio de muita dieta, muito treino, e para eu conseguir sair de uma situação e chegar no corpo que mais ou menos era o que eu queria. Nessa época eu tava com uns 70 quilos já não tava com índice de gordura muito alto, já tava bem, era um corpinho que eu queria. E eu achava que a vida tava indo bem, porque eu tava trabalhando, tava num emprego bom, eu fazia meus rolês, viajava direto e ia curtindo minha vida. Eu falei, bom, essa é a hora que a coisa tá funcionando. E eu entendi, eu achava que a mudança, a principal mudança era aquela que vinha do seu corpo. E eu descobri que não. Porque quando eu cheguei no corpo que eu queria e daquela forma que eu queria estar, eu percebi que ali não era não me trazia felicidade. E foi bem nessa época que eu acabei perdendo a minha mãe. Minha mãe, ela faleceu, tinha 44 anos. Eu era muito novão com isso, então eu não conseguia entender muito bem, captar essa informação. E isso foi me dando, um desespero. Eu comecei a entrar numa depressão profunda, mas profunda, porque eu já não tinha mais minha mãe. Alguns meses depois eu perdi o noivado e eu comecei a ficar numa situação insustentável na empresa para tentar manter aquele status, manter aquele cargo que eu tinha. Então eu fui perdendo minha paz. E aí nessa época eu comecei a beber demais. Eu comecei a fumar demais. Eu bebia, eu fumava, ia pro rolê, era de segunda a segunda. Eu já não tava mais me importando com o meu corpo. E que naquela hora me dava um prazer, naquela hora me dava uma situação de conforto, de alívio. Só que isso levou pro meu corpo uma situação que, eu perdi totalmente o meu condicionamento. Eu entrei numa situação de estresse que meu cabelo começou a cair, comecei a ficar careca. A voz começou a afinar nessa época também, eu acho. E eu acho que essa somatória da minha infância e depois de eu ter tentado superar e ter tido essa queda, isso me levou para uma depressão que foi uma coisa... E quem sente isso, sente de uma forma muito dolorosa. Porque é você olhar pro espelho, você olhar pro fundo do seu olho e você se achar um inútil. Você dizer, pô, tu não presta pra nada, nem pra se matar. E eu achei que não, mas por várias vezes eu tentei tirar minha própria vida. Uma dessas tentativas, que não deu certo ainda bem, eu pensei, bom, o que não mata me fortalece. E nessa hora, foi uma hora que até... Foi nessa hora que o Marcílio também tava num BO. Marcílio, o Lilo do canal. A gente tava tava cagado, tá ligado? Ele também tava passando os venenos. Mas foi tipo uma situação que um foi dando uma moral pro outro. Um foi ajudando e não deixando com que a gente jogasse tudo pro alto.
E eu lembro que numa desses pensamentos, eu fui tomar banho e eu pensei, caramba, eu falei, velho, não faz sentido. Não faz sentido você nascer, não faz sentido você ter que nascer, pagar conta, trabalhar, se formar, ser alguém e pronto, morrer. E se essa fosse a vida, se isso fosse vida, eu, sinceramente, eu preferia não estar vivo. Sem ter um propósito, pra mim, tinha perdido a graça de viver, o sentido da vida. E foi quando eu falei, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, qual que é o meu propósito? O que eu tenho pra fazer da minha vida? Sabe, de onde isso vai... Por que eu tô aqui? E foi engraçado que foi exatamente nesse estalo que eu comecei a sentir vontade de fazer coisa nova, aquela vontade de mudança. E aí eu fiz um acerto na minha empresa, pedi as contas, entrei pro curso de educação física e foi aí que eu conheci a calistenia. Eu sou grato por todas as pessoas que me ajudaram nesse comecinho de calistenia. Nessa época era pouco conhecida a calistenia no Brasil. Então faz uns anos atrás. E poucas pessoas tinham conhecimento. Essas pessoas passaram conhecimento. Então, tipo, é uma gratidão enorme que eu sinto por eles. Porque, de certa forma, era onde eu conseguia extravasar a minha depressão. Era onde aquelas crises de ansiedade, quando eu tinha, eu ia correr. Eu ia treinar. Então, eu não me preocupava em se eu ia pegar um movimento, se eu tava com um shape bom para poder treinar. Não, eu não me preocupava em fazer movimento, em fazer nada. A minha graça era poder fazer flexão e, chegar em casa, o corpo tá cansado, trabalhado, poder dormir em paz. Essa era a minha graça. Só que minha vida mudou. Porque depois de 6 meses que eu comecei a treinar, quando eu parei para perceber, eu já tava num corpo que era o corpo que eu sonhava. Eu tava fazendo os movimentos que eu nunca tinha imaginado na minha vida fazer. Eu tava já, tipo, numa situação em que, eu já tava resolvido já em um novo emprego, já tava fazendo a faculdade que eu sempre quis, que foi educação física. Gratidão, porque, eu consegui até pegar uns movimentos, e eu não tô brincando. Quando eu falo que esses movimentos foram presentes, é porque eles foram presentes. Porque eu nunca fiquei treinando movimento, nunca fiquei treinando planche, back lever, nunca fiquei treinando isso. Eu treinava simplesmente o meu corpo e levava a minha mente junto. Eu tentava colocar ali, naquela hora de treino, uma nova vida. Porque eu queria me afastar de tudo aquilo que eu estava vivendo. E hoje eu posso dizer com toda certeza, depois de ter vencido uma depressão, depois de ter superado esses traumas de infância. Porque hoje, pra mim, não depende muito de se eu tô numa fase em que eu tô mais magro, que eu tô mais forte. Depende muito se é um campeonato, se é uma corrida, alguma coisa do tipo. Porque a minha mente já tá bem programada. Então, eu sei quem eu sou. E eu posso dizer com toda certeza absoluta, a Estilo Livre, ela mudou a minha vida. Que eu fui desenvolvendo capacidade que eu nunca imaginei que eu pudesse ter. Então, por isso que essa felicidade é algo como o meu propósito. Hoje a gente usa a Estilo Livre para disseminar essa informação, não simplesmente para que um garoto, para que alguém pegue algum movimento. Também a gente quer passar esse conhecimento calistênico, por isso que a gente passa sem segredo, passa sem ludibriação. Mas a ideia principal é que você consiga encontrar alguma coisa em que você saia dessa fase de vida que de repente você pode estar vivendo, tipo, parado na vida, estagnado numa zona de conforto, até mesmo depressiva, com crise de ansiedade. Gente, isso tudo é possível, dá pra você sair dessa situação. E é por isso que hoje a gente tem muito esse lance do estilo livre. A gente usa diversas variações, modalidades, esporte, música e tudo justamente para isso. Para tentar fazer com que as pessoas elas possam ter um refúgio e através disso ter a vida também transformada. E essa é a pegada da Estilo Livre. A nossa ideia é fazer de tudo que vai te trazer realização. Por isso que hoje a gente tem no canal do Lilo, tem música trap que ele lançou. Mano, eu faço meus shows stand-up. A gente curte de tudo, velho. Esporte, música, meditação, culinária, a gente cozinha, velho, a gente trampa com evento, faz de tudo. Constrói robô LED, trabalha com... Mano, a gente pega tudo que a gente gosta de fazer e transforma isso numa profissão, porque aí a gente para de trabalhar e só se diverte. Então essa é a graça. Estilo livre,
Espero que vocês tenham, de repente a sua vida tá meio de ponta cabeça, sem sentido. Posso dizer para você com toda certeza que você vai se realizar no momento em que você se encontrar, entender qual que é o seu propósito e partir para cima disso. Aí a vida vai fazer sentido. Forte abraço.